Olá, tudo bem? Vamos falar nessa aula sobre a retenção de ISS para a nota fiscal de entrada para contas a pagar. Existem algumas particularidades que a gente precisa tratar em relação a um título lançado manualmente no contas a pagar e outro que vem por nota fiscal de entrada. Nós vamos primeiro falar sobre os parâmetros, depois nós falaremos sobre os cadastros que envolvem essa rotina em específico, o cálculo desse imposto em específico. O primeiro parâmetro é o VENC-ISS. Este parâmetro determina se o vencimento do ISS será a partir da data de emissão da nota principal ou a partir do vencimento do título da nota principal. Então, se a minha nota principal é emitida hoje e o vencimento é 30 dias, eu considero o vencimento de ISS a partir de hoje ou a partir do vencimento. Daqui 30 dias, então, eu calculo o 10º dia do mês seguinte. Esta é a primeira configuração que você tem que definir. Uma vez definida essa regra, vale para todas as notas, tá? Todas as notas de serviço de entrada. O próximo parâmetro MV MRET-ISS é quando deverá ser feita a retenção do título. Na emissão da nota de entrada ou do contas a pagar ou no vencimento, na baixa deste título. As opções, então, neste caso são na emissão, a opção 1, ou quando eu baixo o título principal, aí o sistema faz o cálculo do ISS. É uma definição de cada empresa também. Se você quer visualizar, você precisa visualizar na emissão ou na baixa do título principal. O próximo parâmetro, o MV_VRET-ISS, indica qual é o valor mínimo para dispensa da retenção do ISS. Neste caso, eu coloquei 0 porque eu não quero que tenha dispensa de retenção. Ou seja, todas as notas, todos os títulos que eu lançar no contas a pagar, vindo da nota de entrada ou lançando manualmente, ou seja, não existe dispensa de retenção neste caso. Caso houver, você vai colocar um valor ali redondo, sem vírgula, sem nada. Vai colocar R$ 10, é um valor 10. É R$ 50, o conteúdo é 50. Sem vírgula, sem ponto, sem nada. O próximo parâmetro, o MV-DIA ISS, é a data padrão, o dia padrão de vencimento do ISS, considerando sempre que, aqui eu coloquei no dia 10, mas no dia 10, a partir da emissão do título ou a partir do vencimento, que está relacionado também ao primeiro parâmetro. Se hoje, por exemplo, é dia 20 e eu tenho um título com retenção e eu coloco que é a partir da emissão, o vencimento vai ser no dia 10 do mês seguinte. Digamos que eu estou em dezembro, hoje é dia 20 de dezembro. Eu emito um título hoje, eu dou entrada no título hoje, a emissão será dia 10 de janeiro. Se o título que eu estou dando entrada hoje tem um vencimento de 30 dias e eu configurei o primeiro parâmetro para calcular a partir do vencimento, então o vencimento do ISS será somente dia 10 de fevereiro, porque o meu título, que eu estou lançando dia 20 de dezembro, vence no dia 20 de janeiro, o próximo dia 10 é dia 10 de fevereiro. Então, aqui é a data, o dia exato que vai vencer, sempre contando no mês subsequente, ou a emissão ou o vencimento, conforme você definiu no primeiro parâmetro. O próximo parâmetro indica quando será feita a dedução do ISS no título principal. Eu configurei para que seja feito já na emissão da nota, ou seja, quando eu emitir uma nota no valor de R$ 100, se eu tiver R$ 5 de ISS, o valor líquido já aparecerá para mim no meu fluxo de caixa, no meu contas a pagar, como 95, tendo o título de 5 separado. Se eu definir que é só na baixa, o valor aparece de R$ 100, mas na baixa ele deduz R$ 5. O valor sempre eu vou pagar certinho com a retenção, mas eu quero visualizar já o valor líquido ou não o valor separado. Os próximos parâmetros, a LIC, ISSI, E, MVIN, ISSX-MUM, significa o quê? O primeiro parâmetro, o MV, a LIC, ISS, é a alíquota padrão do ISS.
Normalmente, nós usamos essa alíquota, o conteúdo dessa alíquota, quando nós vendemos serviço, quando nós somos prestadores de serviço. Porém, se a gente não configurar mais nada do sistema, vai ser pego essa alíquota como alíquota de entrada também. Se eu compro um serviço, só considerando esse parâmetro, todas as notas de entrada serão lançadas com a alíquota fixa do ISS. Mas, se eu tenho aquisição de serviço de vários municípios, seja do mesmo estado ou seja de outro estado, e esses municípios emitem alíquotas de ISS diferentes da minha alíquota padrão, que eu configurei no MV Alic ISS, então eu preciso dizer para o sistema que eu vou utilizar a alíquota da tabela de municípios, e eu faço isso ativando esse parâmetro MV_ISSXMUN. Se eu não ativar esse parâmetro, se eu não deixar ele como T, o sistema vai ignorar totalmente as informações de alíquota diferenciada por município ou por tipo de serviço. E aí eu vou ter que acabar criando várias outras coisas incorretamente para que funcione o cálculo certinho na nota fiscal de entrada, ou vou ter que informar manualmente no contas a pagar. Se você tem essa situação, você habilita esse parâmetro também. O meu está habilitado, que eu vou mostrar para você como que funciona a tratativa de uma alíquota padrão e de uma alíquota onde o fornecedor tem uma tratativa diferente no município onde ele está localizado. Além disso, eu tenho uma tratativa de tabela para contas a pagar e outro para nota fiscal de entrada, referente a essa diferenciação de alíquota de ISS. E eu vou te mostrar no sistema certinho como é que funciona. O próximo parâmetro, MV_ISS, você vai colocar o código da natureza financeira referente ao ISS, para que quando for gerado o título no contas a pagar, separado ou na emissão ou na baixa, a natureza esteja correta. Por padrão, o sistema traz um conteúdo chamado ISS mesmo, e bagunça todo o nosso cadastro de natureza financeira. Então, quando você cadastrar a natureza financeira, já venha nesse parâmetro, já altere o parâmetro para que o sistema não crie um lixo lá que fique fora da sua organização de código da natureza financeira. O outro é o MV Monique, que é o código do fornecedor, que será gerado o título do ISS. Por padrão, esse parâmetro também vem como Munique, que é de município, e ele também cria um fornecedor automaticamente, fugindo da tua regra de codificação. Então, reserve os primeiros códigos lá do cadastro do fornecedor para União, Estado e Município e coloque o código que você definiu como município neste campo. Não precisa colocar loja, porque neste caso só pode ter um fornecedor município. Então, esse código que você vai usar vai ser a loja 0001, que é o que o sistema puxa por padrão, considerando este código aqui de município. Se você tiver mais de um fornecedor com o mesmo código, o primeiro é o que ele vai considerar quando você colocar nesse parâmetro. Então, não use, neste caso, um código de fornecedor que tenha mais de uma loja. Reserve um código específico para ele. Esse próximo parâmetro, o RAT-ISS, significa o quê? Quando eu estou dando entrada numa nota fiscal que tem retenção de ISS e a nota fiscal, o pagamento é parcelado, eu comprei um serviço e o serviço será parcelado. O valor de retenção do ISS será rateado entre as parcelas ou será deduzido tudo na primeira parcela. Se você quiser deduzir tudo na primeira parcela, então você deixa como F, do jeito que eu deixei. Se você quiser ratear, então você habilita o parâmetro colocando T de true ali, de verdadeiro, no conteúdo desse parâmetro. E agora nós vamos verificar os cadastros que envolvem esse processo de cálculo de retenção de ISS. O primeiro cadastro é o do fornecedor. Tem um campo no cadastro do fornecedor que recolhe ISS. Extremamente importante nós prestarmos atenção nesse campo,
Porque quando eu falo que o fornecedor recolhe ISS, quando eu respondo sim nesse campo, no cadastro do fornecedor, significa que ele vai fazer a retenção, ou seja, eu preciso pagar o valor cheio para o fornecedor e ele será responsável pelo recolhimento. Neste caso, não vai ter retenção no contas a pagar, porque o fornecedor é responsável e eu tenho que pagar para ele o valor cheio e ele faz a retenção. Agora, se eu emito a guia e eu faço o pagamento do ISS, então deve estar como não neste cadastro, porque o sistema vai entender este fornecedor, de acordo com a natureza, o produto, essa nota existe retenção, mas o fornecedor não faz a retenção, então nós precisamos fazer a retenção aqui na nossa empresa. Se este é o caso, o cadastro do fornecedor estará como não para fazer a retenção. Se você disser que sim, mesmo que as outras informações tenham cálculo, não vai deduzir a retenção no contas a pagar, porque ele será o responsável. O próximo cadastro, então, é da natureza financeira, que só tem um campo lá também, que é o calcula ISS. Nesse caso, a gente vai dizer que sim. O cadastro do produto, eu tenho o campo de alíquota de ISS. Eu vou usar a alíquota de ISS do cadastro do produto quando ela for diferente da minha alíquota do parâmetro padrão, lá que eu coloquei 5% nesse exemplo, ou quando eu não utilizar a tabela de regra de municípios. Aí eu posso colocar aqui no meu código do produto qual é a alíquota de ISS daquele produto em específico. Aí o sistema vai entender que aquele produto tem uma alíquota diferenciada. Isso se for diferente também do MV Alic ISS, ok? Se o teu Alic ISS for 5%, como eu coloquei aqui, e o fornecedor também está enviando um serviço que é 5%, você não precisa preencher o cadastro do produto. Se for diferente, então coloca no cadastro do produto ou então relaciona, se o município, independente do produto, tiver uma alíquota, você vai fazer nos outros cadastros que eu já te falo. Eu já vou falar para você. No sistema, no cadastro do produto, é importante que você preencha o código do serviço do ISS. Não só por questões de cálculo, mas por questões também de apuração no final do mês. Independente se você vá ou não fazer a apuração, se é um serviço, você precisa colocar o código do serviço no campo código do serviço do ISS no cadastro do produto. Principalmente se você usar mais de uma alíquota de municípios diferentes. Isso vai fazer diferença para a gente no momento de encontrar a alíquota correta. A TES, você vai fazer você vai configurar caso a entrada seja por nota fiscal. Pelo contas a pagar direto, o sistema não verifica a TES. Então, lá no cadastro de TES, você vai dizer se tem cálculo de ISS, né? Sim. E nesse caso, você vai preencher os livros fiscais lá com outros ou isento, para que ele não faça a apuração, e sim, nesse caso, a retenção. São T's diferentes caso tenha uma situação com apuração. Neste caso aqui, você vai colocar como isento ou outros, ou alguma outra informação lá no livro fiscal que não seja tributado, ok? E as outras tabelas são as tabelas onde nós trataremos somente nos casos em que a alíquota padrão calculada na nota fiscal não seja a nossa alíquota do parâmetro MV-ALIC ISS. A alíquota do meu município é 5%. Eu recebi uma nota fiscal que é 4%, por exemplo. Se eu for lançar pelo financeiro esse serviço, caso não seja um documento fiscal, ou por algum motivo eu vou lançar no contas a pagar, ao invés de lançar pela nota fiscal de entrada. Neste caso, eu preciso cadastrar essa alíquota relacionada ao município, ao estado e município, na tabela de múltiplos vínculos do ISS. Essa rotina é a Mata 270. Por padrão, ela está no menu somente do financeiro, mas você pode colocar também lá no livro fiscal se você quiser. Só que o vínculo dela será diferenciado. Ela só vai ter ação quando o título é lançado pelo
financeiro, por contas a pagar manualmente. Quando eu quero lançar uma alíquota diferente pelo documento de entrada, então eu verifico a tabela de alíquota de ISS. Essa outra tabela de alíquota de ISS está no módulo do livros fiscais, não no módulo do financeiro, porque ela impactará somente o cálculo quando eu faço um lançamento pela nota de entrada, pelo Mata 103. E, independente se eu fizer o vínculo pelo financeiro ou pelo livro fiscal, eu preciso que o município esteja cadastrado na tabela de municípios, que também está no livro fiscal. Em algumas bases, ele também está no financeiro, mas é muito mais provável que você vai encontrar essa tabela no cadastro de municípios, no módulo livros fiscais, no módulo 9. Por padrão, todos os municípios do Brasil, de todos os estados, já estão cadastrados, mas eles não têm nenhum código, nenhum diferencial preenchido nos campos complementares de impostos. Então, eu vou te mostrar quais são esses campos, mas o impacto real do nosso cálculo será ou na tabela de alíquota de ISS ou de múltiplos vínculos do ISS, no caso do financeiro. Bom? Então agora a gente vai entrar lá no sistema, eu vou mostrar para você todos esses cadastros, você vai configurar os parâmetros, vamos verificar todos esses cadastros e vamos fazer um lançamento manual pelo contas a pagar e outro pelo documento de entrada. Aí você vai entender certinho como é que funciona. A gente se vê no sistema. Até já. Então vamos olhar todos os nossos cadastros relacionados a isso. Primeira coisa, nós vamos entrar no cadastro do fornecedor aqui pelo financeiro mesmo. Nós vamos buscar o nosso fornecedor de serviço e eu vou mostrar para você o campo referente ao ISS. Vou selecionar a opção aqui de alterar, nós viemos na aba fiscais e eu tenho esse campo aqui, ó, ISS. Tá vendo que ele está como não, porque o fornecedor não é responsável pelo recolhimento e sim eu sou responsável, a minha empresa. Se eu colocar aqui sim, não vai fazer a retenção. Coloquei aqui no meu fornecedor. Natureza financeira, a mesma coisa. Então, aqui nós dizemos para a nossa natureza financeira que nós temos o cálculo de retenção de ISS. É o meu serviço. Vou alterar aqui o cadastro. Aqui na abinha de impostos, calcula ISS igual a sim. Não preciso colocar a alíquota, porque a alíquota está no parâmetro. Então, só digo que sim, calcula para essa natureza financeira. Quando eu for no contas a pagar e lançar um título, você vai ver que a alíquota que eu vou lançar será diferenciada dos 5% no meu parâmetro. E eu vou te mostrar por que a gente já entra na tabela de múltiplos vínculos. Eu tenho aqui um fornecedor da nota fiscal, a minha natureza. E o valor. Então, aqui, quando eu vou na abinha de impostos, o sistema calculou aqui 5% sobre este valor aqui. Vou até colocar um valor menor para você entender aqui o percentual. Então, calculou 5% sobre o valor. Por quê? Primeiro, porque eu não coloquei o vínculo do código da alíquota do ISS. No contas a pagar, o sistema não olha aquela tabela de município relacionada ao fornecedor, tabela que nós vamos ver nos livros fiscais. Eu preciso fazer essa amarração aqui de alíquota para que ele puxe o código correto. Então, aqui eu vou buscar o meu código do ISS, vou dar um Enter e o sistema já vai mudar aqui o percentual, consequentemente o percentual e o valor, né, que é o mesmo, na minha tabela do contas a pagar. Se eu salvo aqui o título, o sistema já vai gerar certinho este valor separado do título principal. Ele já deduziu de acordo com os parâmetros que eu coloquei no configurador. Ó, então eu tenho o meu valor da nota fiscal menos o ISS. Nesse caso aqui, eu tinha IR também, ele calculou. Mas aqui já está o valor do título separado. E como que eu faço para preencher aquela tabela do valor da alíquota, aqui ó, da código da alíquota do ISS?
No contas a pagar, eu venho em cadastro e eu tenho uma tabela, múltiplos vínculos do ISS, para ele fazer o cadastro, o cálculo diferenciado para aquele município. O que que eu digo aqui? Eu coloco um código do ISS, posso usar o código do serviço mesmo, que esteja cadastrado lá na tabela de serviços do configurador, da nota fiscal do fornecedor, ou eu posso colocar um código sequencial, o que fica mais fácil para você. Obrigatoriamente você vai colocar aqui o estado, o código do município, da tabela de municípios, e qual é a alíquota que o sistema deve calcular para esse fornecedor em específico. Obrigatoriamente você vai colocar a alíquota do ISS e também o código do fornecedor. Se você tiver o código do serviço do ISS tabelado, que já está cadastrado lá no configurador, na tabela 60, você pode colocar. Inclusive, você pode usar esse mesmo código aqui em cima, porque ele cabe, tá? Os mesmos 4 caracteres cabem aqui também. Se o município estiver cadastrado, o fornecedor estiver cadastrado e a alíquota estiver cadastrada, o sistema vai calcular em cima deste valor, desde que você preencha aquele campo de código de alíquota do ISS. Senão ele vai calcular o código padrão. Você pode configurar um gatilho, de repente, se quando você for digitar manualmente aqui os dados do fornecedor, fazer um gatilho para que ele preencha o código da alíquota se tiver naquele cadastro. Então, isso não é uma configuração padrão, mas você pode fazer este gatilho para não esquecer, senão o percentual ele vai calcular do parâmetro, ok? Então, esta é a situação de quando eu tenho um percentual diferenciado para um determinado fornecedor e eu lanço manualmente. Agora nós vamos lá no compras e vamos fazer o lançamento da nota fiscal de entrada. Antes a gente vai lá no livro fiscal ver o cadastro de municípios. Vou aqui no módulo 9, cadastros. Eu tenho o cadastro de municípios. Quando eu cadastro o fornecedor, eu já tenho lá o estado, o sistema filtra para mim. Lembra que eu te expliquei no cadastro de fornecedores, né? Já filtra certinho qual é o código do município, de acordo com o estado. Então, aqui eu estou procurando Paraná, o estado aqui é o Paraná, e eu tenho aqui o código do município, por exemplo. Neste código do município, o sistema já traz as informações do código oficial do IBGE, que é o código do município. Eu posso amarrar aqui a um fornecedor específico, não sou obrigado, mas posso fazer essa amarração. E também posso lançar algum diferencial de dedução de ISS, ou de serviço, ou de materiais, caso exista essa redução. Se não, eu não preciso preencher aqui. O que eu vou preencher no livro fiscal? O cadastro de alíquota do ISS. Vou preencher este cadastro para que, na nota fiscal de entrada, a retenção seja diferenciada. Vou visualizar esse aqui que eu cadastrei para você ver. Então, aqui eu falei, para esse estado, este município, o município tem retenção do ISS, o código do serviço que eu vou lançar na nota é esse, 2028, e essa aqui será a alíquota do ISS na nota fiscal de entrada. Eu coloquei diferente aqui para você ver que na nota fiscal de entrada é esse cadastro que ele busca e não o que a gente definiu lá no financeiro, tá? Então aqui eu tenho o código, aqui eu vou colocar o código da retenção, digo se a retenção é dentro ou fora do município, nesse caso eu vou colocar de todos. Qual é o código da tomada de serviço, quando eu tomo serviço ou quando eu presto serviço, normalmente é o mesmo código, mas pode acontecer de o fornecedor ter um código quando ele presta o serviço e quando você recebe para você é o outro código. Então verifique bem isso. A maioria dos casos vai ser o mesmo código, mas pode ter uma diferenciação. E aqui você relaciona qual é o produto que será tratado com esse código aqui. Lembrando que no cadastro do produto, eu vou visualizar o produto por aqui para você verificar esse código aqui, 2828 no caso, eu amarrei no cadastro do produto. Aqui na abinha de impostos, eu falei para o sistema que esse serviço, esse produto serviço,
O código do serviço do ISS dele é esse, 2828. E aqui eu também estou dizendo para o sistema que tem uma alíquota específica a esse produto. Quando é diferente do parâmetro e quando eu não tenho a tabela de alíquotas por município, tá? Que daí o sistema sobrepõe. Coloquei, não preciso colocar aqui a alíquota do ISS, tá? Não é obrigatório. Código do serviço aqui do ISS, este cadastro aqui, esse campo que é obrigatório nesses casos. Bom, vimos todos os cadastros, agora vamos simular lá no Compras uma nota fiscal de entrada para você ver como que o sistema se comporta neste caso da retenção pelo documento de entrada. Já vimos pelo contas a pagar. Aqui no Mata 103, no documento de entrada, eu vou selecionar a opção de incluir e vou lançar os dados da nota fiscal. Vou colocar o código do meu fornecedor e vou buscar o meu serviço. Vou colocar aqui um valor e também vou preencher a minha TES, que é TES de serviço, onde eu já coloquei que eu quero calcular ISS. Vou mostrar para você, visualizando aqui o cadastro. Na abinha de impostos, eu tenho calcula ISS sim. No meu caso, eu usei livro fiscal outros. Não usei tributado. Aqui, coloquei o meu TES. Na abinha de duplicatas, então, a natureza financeira já veio do cadastro do fornecedor, que já está preenchido lá no cadastro, por isso que veio automático. Senão, eu teria que digitar manualmente. E aqui na abinha de impostos, então, eu tenho os 4% do ISS. Por quê? Porque eu configurei no cadastro da tabela de alíquota do ISS. Agora, eu vou colocar aqui um outro fornecedor de um outro estado, de uma outra cidade, que não tem essa amarração. E aí você vai verificar que o sistema já muda automaticamente a alíquota do ISS. Porque este fornecedor cadastrado não tem a cidade dele na tabela de alíquota de ISS. E também não é a mesma alíquota que a gente usou lá no financeiro. Lembra que no financeiro ele calculou 2%? Pois é, porque no financeiro é uma outra tabela que faz essa verificação. Ah, Débora, mas por que eu tenho duas tabelas? Por que dá esse trabalho todo? Porque é assim que foi desenvolvido, gente. Então, a gente, por enquanto, até que a TOTOS junte essas duas informações numa só, deve ter algum propósito, mas, por enquanto, se a gente tem situações em que a gente lança pelo contas a pagar ou pela nota fiscal e pela nota fiscal de entrada, em 2 momentos diferentes, então a gente tem que cadastrar as 2 tabelas sim, tá? Mas, por via de regra, geralmente a gente faz pela nota de entrada e não manualmente no contas a pagar. Quis te mostrar por lá só para você saber que, se acontecer, não é a mesma tabela, não vai funcionar da mesma forma, tá bom? Espero que tenha entendido, configure todos os seus parâmetros, faça um teste e a gente se vê na próxima aula. Até lá!